Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Weekly Thoughts. Já sabem que têm sempre que subscrever o Empower Brands Channel para também ativar as vossas notificações e ficarem a par de todas as novidades que vão estreando ao longo da semana e também dos nossos comentários ao fim de semana. E hoje trazemos para assinar os pensamentos em voz alta Carlos Coelho. É fundador da Associação Portugal Genial, é presidente e fundador da EVT Brand Corp, é conselheiro da nossa Empower Brands Community. É um homem muito inquieto, é de resto um marketista ferranho, penso que não estou a dizer nenhuma mentira, pois não, Carlos? Olá, seja bem-vindo a este nosso pensamento da semana. O Carlos está de máscara e está de máscara porque também está envolvido com um projeto muito bonito, o Portuguese Mask, e o tema que vai trazer exatamente para este comentário, um dos temas, é o facto de ter sido decretado o uso obrigatório da máscara em Portugal, pelo menos durante 70 dias, se não estou em erro, é esta a intenção do Governo. Carlos, qual é o teu ponto de vista? Esta foi uma medida que já gerou imensas reações. Estou de máscara, eu já vou tirar, mas estou de máscara para lembrar que estamos em pandemia. Estamos num momento da história especial. Estou de máscara rosa porque é o mês do cancro da mama e estou de máscara rosa porque houve um português que liderou o giro de rosa durante 14 semanas, que é um feito notável. Ele ficou em quarto lugar na volta à Itália e acho que há algum aspecto. O ciclismo é uma prova de superação e de capacidade de entrega e, portanto, aqui a minha homenagem a estes dois temas que o rosa nos lembra que temos que estar. Eu consigo falar com a máscara, porque esta máscara me permite, mas vou tirar. Mas também gostamos de ver o Carlos sem máscara. Aquilo que eu queria dizer a propósito da obrigação da máscara, não quero discutir as questões que não são da minha competência, ligadas ao ato médico, o que isso significa, ou a questões da saúde. Mas sim, há reflexão que isso nos pode trazer enquanto sociedade, de termos que passar a preocupar-nos com o coletivo, ou seja, o uso de máscara obrigatório é, no fundo, o trazer para cada um de nós, por obrigação, já que não conseguimos fazer individualmente, um respeito adicional que temos que ter para com os outros numa situação de proteção. E esse é um valor que nós sabemos que sempre existiu, mas o que é certo é que não, enquanto sociedade, não conseguimos agir no coletivo. Não estamos habituados a fazer causas coletivas, nem sequer votamos todos, não é? E, portanto, nem sequer para isso nos conseguimos mobilizar. E, portanto, as reações negacionistas também se prendem, para além de outros aspectos, com esta questão de não estarmos habituados a ser mandados e a ser mandados para uma causa comum, mas que agora, digamos que somos, quer queiramos ou não, obrigados a fazê-lo. E portanto este é o primeiro ponto, mas eu estou ligado às marcas e estou ligado ao país, e é nesse ponto, é nessas questões que eu gostaria de tocar e de usar este exemplo para chamar a atenção que as máscaras não são um mal, enfim, é alguma coisa que nós temos que acrescentar à nossa vida, mas que é uma oportunidade fundamental para a nossa indústria têxtil. Já me criticaram por essas questões, não estou a falar das minhas máscaras, estou a falar da indústria em termos gerais, dizendo que reduzir a indústria à confecção de máscaras é muito pouco. É claro que sim, nós temos uma indústria têxtil extraordinária, mas o que está em causa é nós reconciliarmos com o país pela carteira. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que comprar coisas nacionais, ajudando uma indústria que precisa, de uma forma objetiva, e que está a produzir coisas de boa qualidade para nos proteger, é uma forma, não é apenas de protecionismo e de acharmos que aquilo que os outros fazem não tem interesse, mas é uma forma objetiva
de construir este laço, esta sustentabilidade que não se quer apenas ambiental, e já lá vamos à questão ambiental, sustentabilidade económica e sustentabilidade social. E, portanto, não se trata apenas de dizer, não, eu tenho que apoiar o meu país, não, eu tenho que apoiar o meu país com a carteira. Há um norte, eu tenho andado muito pelo norte agora, pelas minhas responsabilidades profissionais, e vejo um país diferente. Vejo um país que está habituado a ser mais lutador, a ser mais resiliente do que uma forma de ver o mundo a partir de Lisboa, mais ligada com os serviços e com, enfim, um pouco com a azáfama do turismo que desapareceu. E, portanto, a minha questão das máscaras não é apenas a questão da saúde pública, no sentido do vírus, mas dos outros vírus todos que estão à volta desse tema. E um dos vírus que eu tenho tentado lutar é que eu não consigo entender como é que tanta população consegue andar na rua com máscaras cirúrgicas descartáveis. Os números são incríveis, são inacreditáveis. Estamos a falar de trilhões, estamos a falar todos os dias vão sair, podia ter pegado nesse tema, documentários, chamadas de atenção para o crime que se está a cometer, em termos de dimensão ambiental. Hoje saiu uma pequena nota, que se estimam que 3 bilhões possam ir parar ao mar, portanto, especificamente ao mar, se considerarmos os números, estamos a falar de números muito, muito maiores, e portanto aquilo que eu penso é, o lixo que nós produzimos hoje é o planeta que temos amanhã, não há nenhum sítio para deitar fora o lixo vai ficar connosco, não nos podemos descartar dessa responsabilidade. E eu vejo que, enfim, as pessoas olham e parece normal. E, portanto, isso leva-me, se calhar, já a passar para o segundo tema, não é? Que tinha escolhido para hoje. Tu trazes. No fundo, eu agora vou tratar por tu, pronto, Carlos, Claro, porque já estamos aqui há muitos anos também, não é? Em conjunto, no fundo, a tratar destes temas, não é? A tratar deste Portugal real, destas nossas empresas. Falas do Norte e é verdade, muitos claro. caminhos fizemos juntos no Norte também, com o teu Portugal genial, lembras-te? Claro que sim. Mas, sim, traz-nos aqui um outro tema, um tema de sustentabilidade, um manifesto italiano que tu foste buscar e que queres partilhar connosco. E eu gostaria de saber porque é que tens vontade de trazer este tema. A sustentabilidade é algo que tu prezas e que falas muito e és, de facto, uma pessoa que está sempre à frente a divulgar e a promover a sustentabilidade da economia, como tu dizes muito bem, não é só ambiental. O que é que vais buscar a este manifesto que importa aqui partilhar? Este manifesto é um manifesto produzido em Itália por um grupo de pessoas ligadas à moda economia, moda de luxo economia, chama-se Unlocking Responsible Luxury. E basicamente compila aquilo que me parece que são os temas que temos que pensar para um país, para Portugal, que temos que aceitar, ou temos que encher o peito e dizer que temos um país de luxo. Agora, temos que perceber o que é isto do luxo. E luxo é ter um diálogo social equilibrado com todas as partes, é ter criação de riqueza ao longo de uma cadeia produtiva, ou seja, não adianta produzir riqueza. Imagina, eu tenho uma empresa que tem uma marca muito forte. Se eu destruir riqueza na minha base e no fundo só produzir lucros para a última parte, eu não estou a conseguir essa sustentabilidade de uma forma mais global. Eu estou-me a referir aqui a alguns pontos do manifesto. O terceiro ponto do manifesto é ser didático em relação ao consumo consciencioso. Ou seja, há uma consciência de consumo, mas parece que ninguém está preparado. Os consumidores não estão preparados para pagar, as cadeias de produção não estão preparadas para ter os materiais mais sustentáveis, porque sempre se ligou o sustentável à carne, não é? É mais caro. Isso é melhor, mas é mais caro. Isso é biológico, mas é mais caro. Porque não se conseguiu ainda estabelecer esse critério. Desenhar de acordo com a economia circular. É preciso
é preciso pensar na lógica como um todo. Eu acho que nós temos uma oportunidade na história extraordinária. Tudo o que este lockdown nos obriga é a ter uma oportunidade para unlock uma série de coisas que estavam a correr mal, mas que nós não tínhamos coragem de mexer, porque era, não se pode fazer nada, isso já não se pode fazer nada, não, nós podemos sempre fazer alguma coisa, porque se não fizermos alguma coisa, a coisa para, mesmo se não quisermos. E portanto, este manifesto trago, e tenho gosto em partilhar, é bastante interessante, é fácil de ler, não é muito exaustivo, mas traz a importância da economia, da sustentabilidade das cadeias de valor na economia, mas da sustentabilidade do desenho, de desenhar para a economia circular, é sermos efetivamente capazes de combater o desperdício em todos os pontos. Criar riqueza também se faz pelo combate do desperdício. E de não pensarmos que a questão, por exemplo, ambiental, se faz por compensações das neiras, não é? Ou seja, eu planto árvores porque vou destruir qualquer coisa. sou um grande poluidor, ou a minha atividade destrói, e portanto eu depois compenso com os lucros que tive. Digamos que o sentido, e a grande palavra do ano passado e deste ano, o purpose, de eu ter alguma coisa purposeful, eu diria que o propósito tem que ser uma questão de sustentabilidade, onde a palavra tem que ser maior do que apenas cada uma das partes. E portanto gosto desta questão do responsible luxury. Acho que somos um país luxuoso na forma como se expressa em termos de cultura, de história, de geografia. Somos um país de pequenas coisas e essas coisas têm que ser rentabilizadas, têm que ser valorizadas nesta perspectiva. Não as posso nem vender muito, nem depressa, porque eu tenho que as saber distribuir por nós, portugueses, na utopia, de uma forma equitativa, não é? Na realidade não é possível ser assim, mas pelo menos podermos ser um exemplo nessa matéria. Somos um país pequeno que é mais gerível fazê-lo. Este unlocking que nós precisamos de fazer a Portugal passa por sermos capazes de aprofundar esta perspectiva global e não andarmos aqui a lutar se este é o cluster e se este cluster é melhor e se o outro é pior e qual é que é o plano estratégico para o país, eventualmente como se de uma empresa se tratasse, porque não é a country is not a company. E nem de propósito, Carlos, estamos aqui a falar, obviamente, no canal oficial da Empower Brands Community, lá está, é uma entidade que está com o teu conselho, com outros conselheiros que estão também connosco, a promover esse trabalho conjunto, não a divisão, mas sim a união. Temos que perceber, e isto liga com aquilo que eu estava a dizer, quando eu vejo alguém com uma máscara descartável na cara, para mim é alguém que está em negação. Está em negação, está a dizer assim, bom, eu tenho isto vai passar, eu vou pôr aqui uma coisa temporária, tenho um tapume de TNT na cara, não é? Que deito fora todos os dias sem pensar qual é que é o impacto que isso tem, porque eu estou à espera que isto passe. Isto não passa, isto é uma oportunidade de passarmos para outro nível. Temos essa oportunidade. Se não usarmos, vamos fazer parte de uma geração que vai dizer, bom, estes tipos não foram capazes de entender nem com uma pandemia. Nem uma pandemia permitiu que eles alterassem os seus modelos de negócio e que olhassem para as coisas de outra forma, que não criassem um capitalismo que produz mais pobres do que ricos. Esse é o meu discurso de esquerda, não é esse o meu princípio, mas não pode ser. Fica aí, Carlos, essa tua visão e também a partilha deste manifesto para ajudar também os outros empresários e todos aqueles que nos seguem a refletir ao longo deste fim de semana, porque é sempre bom aproveitar um fim de semana não só para ver séries, mas também para ver os conteúdos no Empower Brands Channel, para refletir e para ler algumas das sugestões de leitura que os nossos conselheiros também trazem aqui a estes comentários. E eu sei, Carlos, tu tens aí 2 sugestões para este fim de semana. Sugestões
que uma falo um pouco em causa própria, embora eu tenha sido um dos 20 intervenientes. Estamos a falar aqui de um pequeno livro muito denso, que é a Imagem de Portugal. Isto é feito no âmbito de umas tertúlias do Carranca, cujo relator é o professor Valente de Oliveira, coisa do Porto, onde contribuíram várias pessoas e onde tem de facto, creio eu, mais de 100 pontos da imagem de Portugal, vistos por pessoas com diferentes formações, diferentes preocupações, diferentes naturezas, desde historiadores a pessoas do marketing, a pessoas da arquitetura, a pessoas do cinema, enfim, e que é um bom retrato das preocupações e daquilo que nós poderíamos pensar em relação à imagem do país. E, portanto, esta é uma edição do Jornal Público, e, portanto, encontram nas lojas do Público ou no site do Clube do Público. A segunda, isto é uma coisa simples, como são leituras de fim de semana, tem que ser. A segunda, eu nas horas livres estudo um pouco de economia dos descobrimentos, e, portanto, interessa-me perceber como é que nós fomos capazes de fazer a nossa marca tão grande há 500 anos. Mas o que vou dizer não é uma coisa bastante mais ligeira, é um livro pequenino, muito pequenino, do Centro Atlântico, e que é então, assim, lições de gestão com base num naufrágio, que consta que poderá ter sido a história da nau de Jorge Albuquerque Coelho, que veio do Brasil. Portanto, ela saiu de Pernambuco quase como uma maldição, porque a descrição desta história, que a história trágico-marítima até chegar a Lisboa é uma loucura. Mas que nos leva a pensar que a tempestade que nós temos connosco é muito pequena em relação a isto. E que, de facto, o capitão deste barco, o Jorge, desculpem, Albuquerque Coelho, foi capaz de, ao longo de todas as adversidades, e estamos a falar aqui de fome, morte, doença, do barco não ter nem velas, nem mastros, nem leme, sempre a meter água desde o princípio, ele sempre manteve os seus princípios de dignidade ao país e chegou inteiro contra tudo aquilo que poderia ser razoável. E, portanto, esta descrição do naufrágio, que acabou por não ser naufrágio, ajuda-nos a pensar que o nosso naufrágio não é um naufrágio, percebe o que quero dizer? Ou seja, que nós não devemos temer a agitação do mar, nem dos inimigos, neste caso dos vírus que não sabemos de onde vêm, para nos mantermos firmes aos nossos princípios e para lhes darmos ainda mais robustez. Carlos Coelho, muito obrigada. São muito pequeninos. Dá para ler no fim de semana os dois. Eu acho que sim. Eu vou ler a Nau com o meu filho. Acho que é ótimo também envolvermos as crianças, não é? É um português um pouco mais difícil, mas lê a Nau. Há uma parte assim, vai explicando. Mas vai explicar para uma criança. É muito importante nunca desistir. Este é o extremo da não desistência, é quando não se come durante 7 dias e já não há nada para comer, onde a tripulação vai perguntar se pode comer os mortos. E onde o navegador diz não. Ele é capaz de dizer que não, que diz que o comam a ele se ele morrer. É uma verdadeira lição, uma lição de resistência extraordinária e de coerência. Obrigada, Carlos, obrigada pelas sugestões de leitura, também pelos teus temas e pelo comentário desta semana. Muito obrigada, vamos voltar a encontrar-nos por aqui, com toda a certeza, e eu desejo-te desde já também um ótimo fim de semana. Obrigada a todos, já sabem que devem sempre subscrever o nosso canal, o Empower Brands Channel, ativar as notificações, só assim podem ficar a par de todas as estreias, e temos muitas estreias durante a semana, temos conteúdos de excelência e vale a pena seguirem o nosso canal, e nós contamos sempre convosco.